Pedi para colocar essa música porque eu tenho aqui uma grande história na mão, uma história verídica. E a música de suspense justamente porque não tem uma resposta. Rodrigo Nunes, seja bem-vindo ao Dicas do Vale. A história de hoje é uma história de um lugar bem perto da gente, Pico dos Marins. E me ajuda a falar, porque eu posso errar, Pico dos Marins fica em Piquete. Não abrange mais nenhuma outra cidade, correto? Não, só correto. Piquete. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. A todos os telespectadores da TV Vale. Agradeço a oportunidade, Elton, de estar aqui no estúdio, compartilhando com vocês um pouco do meu trabalho como jornalista e principalmente por conta de uma história que eu acredito que não deva cair no esquecimento. Né? Uma história que ainda o mistério permanece, né? Está viva, até por conta dos integrantes, as pessoas que fazem parte desta história estão vivos, né? Com exceção do personagem principal, que ainda existe uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação, né? Mas é isso. E quanto aos Marins, o que de fato comprova geograficamente que ele está em território piquetense é que as águas das vertentes da serra correm em direção ao município de Piquete. Então é importante deixar claro que os 2.422 metros de altitude, né, um dos pontos mais altos do estado de São Paulo, né, está em Piquete. Ô Rodrigo, antes da gente entrar na história propriamente do Marco Aurélio, eu queria falar um pouco do Marins, que ninguém deve se aventurar no Marins. E essa lenda ou história do Rodrigo, né, esse fato verídico, comprova isso, mas também deixa em aberto a mística do Marins, né? Sim. Tem muitas outras histórias ali também, Sim, fantásticas. Sim. Agora, quando você diz assim que ninguém deve se aventurar, é preocupante. Porque hoje, em temporada de montanha, nós temos do mês de maio ao final de agosto, é temporada de montanha. E muitos são os turistas, os montanhistas que frequentam aquele lugar. E infelizmente algumas pessoas não contratam um guia profissional, um conhecedor do caminho. E acreditam ser de um grau de dificuldade fácil para subir. Uma vez que não tem ângulo de 90 graus, uma vez que você não usa cordas, uma vez que você não faz alpinismo. Mas acontece que a paisagem lá, ela é muito igual, fácil de confundir. Em vários caminhos e várias trilhas. Para quem não conhece, não conseguirá seguir a trilha mestre. Então, constantemente nos dias de hoje, nessa última temporada mesmo, nós recebemos as informações e as notícias de pessoas perdidas. Posteriormente são encontradas, né? Bombeiro de Itajubá, o helicóptero Águia teve lá agora, recentemente no mês de maio, para resgatar um turista chinês que estava lá, que uma pedra caiu sobre ele e o helicóptero Águia foi lá para resgatá-lo. Então, quer dizer, é importante também dar essa instrução, passar essa informação para quem é frequentador dos Marins, né? Para que se tenha cautela de programar o seu passeio, né? De contratar um guia profissional. Hoje em Piquete e na região do Vale do Paraíba há muitas pessoas credenciadas para fazer esse trabalho. Eu falo isso como guia, porque trabalhei 8 anos como guia para os Marins. Então é importante que as pessoas se preocupem para que seja um passeio gostoso, divertido. E mesmo com tudo isso, com guia podem acontecer acidentes ainda, né? Sim, claro. Então é bom ir para o desafio preparado. E eu quero falar do Marco Aurélio, que era um garoto preparado também. Sim, em tese, era um menino com 15 anos de idade, eles vieram de São Paulo, estavam em 5 garotos, aliás, estavam em 5 integrantes do grupo, eram 4 meninos de 15 anos e mais um chefe escoteiro de 36 anos. E esses rapazes,
vieram com a intenção de conquistar o cume do Pico dos Marins e posteriormente os escoteiros passariam a sênior, né? Uma graduação acima de escoteiro. Esse era o objetivo daquela excursão. 8 de junho de 1985. Quando subiram, começaram a caminhada, um dos meninos, chamado Oswaldo, teria, depois eu explico por que teria, segundo a versão dele, ele teria colidido o joelho com uma pedra. Bateu o joelho numa pedra e machucou e estava com uma dor muito forte, não conseguia pisar, andar. Eles decidiram retornar para o acampamento. E é nesse retorno que o Marco Aurélio pede para o chefe, para ele voltar à frente do grupo, para ele retornar sozinho e chegar ao acampamento e preparar um resgate, um socorro mais adequado para o amigo que viria atrás carregado pelos outros, né? O chefe autoriza essa separação do grupo, entrega a ele um apito para que, caso ele se perdesse, ele fosse localizado por meio do som, entrega a ele um giz para que ele fizesse sinal de trilha. Pelas pedras onde ele passava, ele marcava o número 240, que era o número do grupo olivetano, escoteiros olivetanos, e considera o Marco Aurélio o mais preparado entre os outros para a missão. Por isso, ele diz, o chefe Juan, que autorizou o garoto a se separar do grupo, porque dentre os garotos, ele teria um preparo melhor para chegar até o acampamento e providenciar um socorro para o amigo machucado. É nesse momento, uns 15 minutos depois da separação dele com o grupo, os companheiros já não mais o viam descendo, né? É importante considerar que estava um frio intenso, uma neblina muito baixa, a umidade fez com que a marcação nas pedras sumisse, né? E eles não mais não viram Marco Aurélio. Passaram a madrugada perdidos. Juan e os outros, e o machucado, se perderam, não conseguiram chegar no acampamento. O acidente, para você ter uma ideia, acontece às 2 horas da tarde. Eles só foram chegar no acampamento às 5h30 da manhã do dia seguinte. Quando chegam, abrem a barraca, vê que o Marco Aurélio não está lá. O Juan coloca os outros 3 para dormir, para descansar, e volta sozinho para a mata para procurar o Marco Aurélio. E desde então, essa história marcou o Pico dos Marins, porque todo mundo fala do Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Você estava me contando da sua experiência como guia, né? E aí você disse, de tanto perguntar, eu fui atrás e o meu TCC, minha conclusão de curso, virou esse livro aqui, ó. Tem imagem aí dentro? Dá para ver melhor. Esse livro já faz 10 anos. De lá para cá, Rodrigo, tudo ainda são hipóteses? Então, o livro nasceu justamente, é fruto de um trabalho acadêmico, que eu estava na faculdade na época e coincidiu com o mesmo período de ser guia de turismo. As pessoas me perguntavam até sobre a lenda. Ah, é lenda essa história? Esse garoto existiu mesmo, de fato? Ou inventaram, criaram isso para marketing dos marins, para atrair pessoas ou para espantar, né? Porque, enfim, com essas dúvidas e com essa curiosidade, eu fui investigar para saber o que tinha acontecido. Foi um trabalho de 2 anos de investigação e elaboração do livro. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Num primeiro momento, as pessoas não queriam falar sobre o assunto, porque o processo foi arquivado em 1995. Eu desarquivei o inquérito policial em 2005, 10 anos depois do arquivamento. Eu desarquivei para estudos. Comecei a procurar as fontes
as pessoas e nenhuma delas queria falar sobre o assunto. Ah, por que você vai mexer com esse caso? Está quieto, já arquivou, larga a mão disso. Quer dizer, aguçava mais ainda a minha curiosidade. Claro. Então eu comecei a organizar um banco de dados, porque as informações estavam completamente desatualizadas, né? Telefone, endereço. Eu entrevistei 60 pessoas para a elaboração do livro 1, né? Então eu tive que viajar por vários lugares para me encontrar com essas pessoas e fui desmascarando algumas hipóteses, fazendo cair por terra algumas versões. Embora o mistério permaneça, é importante deixar claro que muita coisa surgiu do imaginário popular. É natural que a gente quer resposta. Ninguém vira fumaça, ninguém escorre como um gelo, derrete e some. Você precisa de uma razão, de uma causa, de uma... Então, as pessoas começaram a criar em cima disso. Os ufólogos falam que o Pico dos Marins tem uma concentração de energia magnética muito grande, que isso atrai os OVNIs e que, por consequência, o Marco Aurélio teria sido abduzido no Pico dos Marins. Eles deletaram o Marco Aurélio, ele perdeu sua referência de vida, não sabe quem é, para onde vai, e que ele teria sido devolvido num país completamente diferente daquele, num lugar completamente diferente daquele que ele vivia. Portanto, ele estaria em qualquer país do mundo hoje sem saber que ele é o Marco Aurélio que foi abduzido aqui nos Marins. Os místicos já falam que os Marins têm um portal transcendental. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar essa história daqui a pouquinho, porque eu quero entrar nesse assunto aí. E você pode participar com a gente através do 12-3126-4000 ou WhatsApp 99783-9930 ou ainda pela nossa página na internet lá no facebook.com/tvvale ou www.tvvale.net.br. Rodrigo, a gente parou num ponto interessante, onde você tocou aí a história de ET, de portal. A nossa região aqui do fundo do vale tem muito isso, né? Tem. Por duas... Mas eu digo a você o seguinte, certa vez, conversando com alguns ufólogos até sobre esse assunto, eu disse a eles, olha, em 8 anos, como guia dos Marins, se eu disser que eu vi alguma coisa estranha no céu, que pudesse se aproximar de algum OVNI, de ser algum OVNI, eu estaria mentindo, porque eu nunca vi. Em 8 anos, acampando, dormindo, então eu nunca vi. Agora, de fato, atrai esses simpatizantes da ufologia, né? E falam justamente da energia magnética que tem a Serra da Mantiqueira, que atrai isso e aquilo. Eu já cheguei a fazer vigília com ufólogos, para realmente conhecer esse outro lado, né? Como estudioso, como jornalista. E com relação ao misticismo, né? Nós terminamos até falando sobre isso. Algumas pessoas falam lá que o Marins tem um portal transcendental. Marco Aurélio teria transcendido para um plano superior porque ele teve a sensibilidade de passar por esse portal. São teorias que eu abordo no livro como fruto dessa produção cultural. É uma produção cultural, buscas por respostas, né? Agora você começa a entrar num campo mais investigativo. Por exemplo, a possibilidade de um bicho. Um bicho atacou. Um bicho atacou, carregou patoca e hoje ninguém vai encontrar. Bom, aí você tem que considerar algumas coisas. A 1.200, 1.300 metros de altitude, você não tem a presença ali da jaguatirica, que é um gato do mato. É o único, a jaguatirica e a sussuarana. São os felinos que nós temos naquela região. Num raio de 30 quilômetros, onde o garoto bateu o joelho, nós não temos a presença desse felino. Na pior das hipóteses, considerando ainda que um bicho desse tenha encontrado ele, sangue, roupa rasgada, osso, algum sinal seria encontrado. Porque foi feita uma varredura na serra. É prepotência dizer
que procuraram na serra inteira, porque a serra é muito grande. Procuraram num raio de 30 quilômetros, onde o garoto machucou o joelho. E foram considerando o tempo que ele conseguiria caminhar conforme os dias iam passando. Então, essa possibilidade é descartada tão logo por conta da impossibilidade do felino, porque não há uma cadeia alimentar que atraia esses felinos a tal altitude. Numa região mais baixa de vegetação, você encontra. Pode falar, pode perguntar. Não, manda ver, pode continuar. Porque assim, aí essa é uma possibilidade. Depois, começam-se as outras conjecturas. O Marco Aurélio teria fugido, ele aproveitou a possibilidade da excursão aos marinhos. Primeiro, a gente começa a perguntar e derrubar essa questão, né? Por que ele fugiria aqui e não lá em São Paulo, caso esse garoto com 15 anos de idade realmente tivesse um plano tão bem arquitetado para fugir de casa? Por que um garoto desse fugiria, sendo que é de uma família estruturalmente, não só economicamente bem, mas o ambiente familiar é estruturado, ele pertencia a movimentos de igreja, ele pertencia ao movimento dos escoteiros, ele tem uma declaração dos professores da escola dele, todos os professores assinaram, dizendo que em momento algum observaram qualquer comportamento estranho ou qualquer ideia que Marco Aurélio teria falado a respeito de fuga. Então você começa a eliminar por conta dessas situações. Motivo para fugir, eu desconheço, né? Até pelos 10 anos investigando o caso, até hoje eu não consegui vislumbrar qualquer argumento que me fizesse acreditar nessa versão. Final de 1985 era final de ditadura no Brasil. Então como é que a polícia agia? A polícia agia de maneira truculenta, violenta, né? Com os garotos não foi diferente. O livro narra também a tortura psicológica e física que foram feitos tanto no Juan quanto nos garotos de 15 anos. Eles sofreram nas mãos dos policiais, sofreram com armas apontadas para a cabeça, sofreram inclusive sem a presença de comissário de menores, sem a presença dos responsáveis. O Juan, chefe, que hoje mora em Manaus, é advogado, ele foi, e até hoje, ele é o mais criticado e moralmente condenado nessa história, né? Ele não foi preso porque o nosso Código Penal diz: não há crime sem cadáver, sem objeto. Então, portanto, não podia atribuir qualquer crime a ele, embora a responsabilidade sim, ele era o responsável. E ele sofreu na mão da polícia, ele apanhou, ele foi judiado, ele foi pressionado, ele sofreu hipnose, fizeram hipnose com ele. A polícia levou ele para o Alto da Serra, tem um capítulo do livro que trata disso. A polícia levou ele para o Alto da Serra numa manhã fria, tirou toda a roupa, deixou ele nu, veio com um jato de água gelada e começaram a torturá-lo dessa forma para ver se saía alguma informação dele. Torturaram Juan na frente dos garotos de 15 anos para ver se os garotos emocionalmente se sentiam abalados com aquela situação e falariam alguma coisa. Então, assim, falar também que o Juan cometeu, que o Juan assassinou, que o Juan... Não, a culpa da responsabilidade é dele. Agora, não se pode atribuir crime algum a ele, até o presente momento. E até se depois de 20 anos prescreve, né? Pelo Código Penal prescreve. Hoje, se o Juan resolvesse falar, se de fato ele sabe, porque ele alega que ele não matou e ele fala que o Marco Aurélio está vivo, que é só procurar pelo Marco Aurélio que nós acharemos, ele é convicto no discurso, ao dizer que ele não matou, que ele é só procurar que nós vamos encontrá-lo. Então, até o presente momento, não existe informação alguma que possa condenar. E o caso prescreveu, se hoje ele resolvesse falar alguma coisa, ele sofreria condenação moral. Ô Rodrigo, a gente começou a contar, eles começaram a subir, um menino se machucou,
O Marco Aurélio foi autorizado a ir ao acampamento para preparar o local, né? Fazer o melhor socorro. E os meninos e o Juan acabaram voltando no outro dia, 5h30, né? 5h30 da manhã, e não encontraram mais. Dali para frente, como é que se desenrola essa história? Dali para frente, nos últimos 30 anos no Brasil, a maior operação de busca, de resgate em torno de um desaparecido. Foram 300 homens durante 30 dias na serra procurando exército, aeronáutica, cães farejadores, helicópteros, 2 helicópteros, um da aeronáutica, o outro inclusive na época foi mandado pelo então governador Franco Montoro, que o governo entrou nessa história. Alpinistas de Agulhas Negras, foram 6 alpinistas, espeleólogos, que são os exploradores de caverna, vieram para trabalhar, voluntários, escoteiros, bombeiros, enfim, totalizou 300 homens durante 30 dias, até que não tinha mais o que fazer na serra e nas imediações, nas cidades vizinhas, portanto deram por encerradas as buscas. Mas a família nunca desistiu, sempre manteve viva a esperança de que um dia encontrará Marco Aurélio. E uma das coisas que também eu abordo no livro, não é por uma questão de crença do autor, mas por uma questão também de credibilidade na investigação, a família procurou pelo Chico Xavier. Caso Marco Aurélio de fato tivesse morto, que o Chico tentasse algum contato com ele. E aí, no final, eles conheceram o Chico fez uma sessão especial e no final ele abraçou a dona Neuma, a mãe do Marco Aurélio, e disse a ela: minha senhora, a senhora vai me desculpar, mas eu só consigo contato com os mortos. Ou seja, alimentou no coração da mãe a esperança de que o filho está vivo. E você acredita? Depois de 30 anos, eu penso o seguinte, existem ainda algumas... eu vou tocar num assunto aqui, assim, a questão hoje de algumas informações que chegam para mim da possibilidade de Marco Aurélio estar vivo. Escoteiros, né? Esse caso, a UEB, esse caso é um divisor de águas no mundo dos escoteiros, no escotismo, tá? Existe um escotismo antes do Marco Aurélio e pós Marco Aurélio. Na época do ocorrido, né, muitas mães começaram a tirar os seus filhos do escoteiro, ficaram com medo e desacreditadas e preocupadas, começaram a tirar. Esse caso manchou muito a corporação, acredito eu, que por conta até da omissão, porque o Juan, como chefe, não recebeu nenhum advogado como ajuda, como auxílio da UEB. União dos Escoteiros do Brasil, uma instituição, uma organização nacional, que nem colocou um advogado para defender ali o chefe, né? Então, quer dizer, e até hoje eles negam falar sobre o assunto, né? Eles não dão declarações. Eu mesmo, como jornalista, procurei falar sobre o assunto, entrevistar alguém da instituição, da corporação. E eu não tive, infelizmente, essa felicidade, esse êxito. Então, alguns escoteiros, eu ainda escuto algumas pessoas, ele está vivo, ele está não sei aonde, ele está... E eu sempre peço. Então, por exemplo, se essa informação chegou para você, me leve até lá. Como é que você sabe que ele está vivo, que ele está em tal lugar, que é assim que ele vive hoje, depois de 30 anos, num mundo hoje, com mídia, com televisão, mostrando a fotografia do irmão gêmeo, que algumas pessoas podem não saber, mas ele tem um irmão gêmeo, são idênticos, univitelinos, e a televisão mostra, sempre que aparece a imagem do Marco Antônio, para que as pessoas identifiquem, a polícia já fez retrato falado dele, judiado, dele bigodudo, cabeludo, como ele estaria nos dias de hoje, e ninguém nesta sociedade, nesta selva de pedra, até hoje, levou até o Marco Aurélio. Então fica assim uma questão, ele tá, eu já mesmo desafiei alguns escoteiros, alguns chefes, né? Ele tá vivo? Tá. Eles falam que tá vivo, não sei qual é o objetivo, qual é a intenção.
Geralmente essa informação chega por conta de pessoas ligadas ao movimento. E se ele está vivo, por que eles não levaram para a família? Também, a família procura até hoje. Não é? O pai do Marco Aurélio, o seu Ivo, ele está com mais de 80 anos. O pai do Marco Aurélio, quando fala comigo, ele me diz, ele fala, Rodrigo, o que eu peço a Deus todos os dias é que Ele me dê vida, que Ele me dê saúde, para que eu possa ainda descobrir o que de fato aconteceu, ou que eu possa reencontrar o meu filho. E você falando isso, ou melhor, a partir disso que você sentiu a necessidade de fazer a Operação Marins 2. O 2 nasceu... Que é esse aqui? Isso. Depois da publicação do 1, muitas pessoas que se negaram a falar num primeiro momento, viram que muitas verdades estavam escancaradas no 1. Aí resolveram contribuir. Olha, já está no 1 mesmo, isso, aquilo, tal. Eu acho que eu posso contribuir, falar além o que eu sei sobre a história. E aí nasceu o livro 2, que é a sequência do livro 1. E agora, se me permite, nós estamos também para lançar um livro, provavelmente em outubro desse ano, né? Daqui 2 meses praticamente, devemos lançar um livro que será, pela passagem dos 30 anos, né? Será a união do livro 1 com o livro 2, a junção. Vamos fazer uma compilação dos 2 livros e com dados atualizados, com histórias recentes e aí vem uma novidade, com teorias de leitores. Então a ideia é o seguinte, no final tem uma parte do livro que eu desafio quem decifre o mistério dessa história. Então eu jogo no colo do leitor e falo para o leitor o seguinte, olha, existem peças desse quebra-cabeça que precisam ser montadas, estão faltando peças. Então, leitor, me ajuda a montar. E aí, o que eu quero agora como autor, como escritor? Eu quero colher algumas teorias, porque eu recebo constantemente e-mails de advogados criminalistas, eu recebo e-mail de psicólogos e de pessoas, de maneira geral, da sociedade, que querem contribuir. Olha, eu acho isso. Você já pensou nisso, Rodrigo? E desenvolve uma linha de raciocínio lógica. Uhum. E essas ideias podem ser muito bem aproveitadas nesse novo livro, e serão. Então nós estamos agora numa campanha, colhendo essas informações, e as pessoas, depois eu deixo o meu e-mail, para as pessoas mandarem para o meu e-mail essas teorias, porque as melhores teorias serão selecionadas para o novo livro. Voltando aqui com dicas do Vale e dizendo para você que o nosso telefone está aberto, 31264000, nosso WhatsApp é 997839930, o nosso Facebook é o facebook.com/tvvale, ou então você pode ainda acessar a gente no www.tvvale.net.br. A gente está começando a clarear um pouco mais essa história, né? Então, o Rodrigo disse pra gente o seguinte, os 2 livros, ele está aqui fazendo uma doação pro programa, né, pro nosso sorteio. Então, eu vou sortear só na sexta-feira, Rodrigo, pode ser? Pode ser. Então, sexta-feira, para ter aí bastante tempo para você participar com a gente, você vai lá na nossa página da TV Vale, no Facebook, curte a promoção, compartilha e concorre a os 2 livros. Vou dar para uma pessoa só, ela já tem início. Sim, claro. E meio, porque o fim vai vir no terceiro aí. A trilogia, você sabe, você tocou no assunto agora, as pessoas me cobram muito sobre a trilogia. Vamos fechar essa história com a Operação Marins 3. Acontece o seguinte, eu tenho algumas informações já em arquivo, mas eu preciso da confirmação dessas informações. Então leva tempo para você investigar. Quando é um trabalho de pesquisa, é um trabalho sério, eu não posso publicar qualquer coisa. Então, eu estou em fase de confirmação dessas informações para poder, de fato, aventar a possibilidade da publicação do livro 3. Por enquanto, qual é o nosso objetivo agora? Justamente porque já está escasso os 2 livros, a tiragem já está praticamente se esgotando no mercado, já quase não, as pessoas não encontram mais os livros à venda mesmo.
Então o que acontece? Nós vamos fazer uma nova edição, em parceria com a editora Casa. Nós vamos fazer uma nova edição, vamos compilar os 2 livros, atualizar dados e colocar informações recentes, informações novas que surgiram nesses 10 anos, com a ajuda também dos leitores, né? Contribuindo com as suas teorias. Bom, é isso. Então, os 2 livros vão estar lá no nosso Facebook. Você compartilha, curte a página e concorre. E daqui a pouco eu vou dar o resultado do sorteio do Cappuccino, de ovo maltine, lá do Café Doce Maria, da cidade de Aparecida. Qualquer dia a gente vai lá tomar um café. Mandar um abraço lá para a cidade de Piquete e também em especial lá para Antônio Carlos, que está assistindo a gente. E com certeza também sabe muito dessa história, né? A cidade de Piquete vive essa lenda ali, né? É interessante, sabe, que muitas pessoas lembram. Quando o Marco Aurélio desapareceu, eu tinha 3 anos. Eu cresci ouvindo meus pais, ouvindo meus familiares falarem dessa história. E eu, quando me tornei guia de turista, você imagina a preocupação da minha mãe. Pelo amor de Deus, você é guia para o Marins trabalhar lá? Não, aquela história, e já veio aquele medo, aquela preocupação natural de mãe. E as pessoas, então, hoje você anda pelas ruas de Piquete, dificilmente você não encontra alguém que não saiba falar sobre o assunto, responder a alguma pergunta sobre a história. Inclusive pessoas que trabalharam nas buscas. Nós temos hoje lá pessoas que trabalharam nas buscas, que eu entrevistei, eu tive a felicidade de entrevistar alguns, na região também, Lorena, Cruzeiro, Guará. Eu passei por essa. Aqui em Guará, por exemplo, tem o seu Messias Salvador, que trabalhou nas buscas, né? Em Lorena tem o Toninho, chefe Toninho do Movimento dos Escoteiros, que eu tive também o prazer de entrevistá-lo. E ele é uma das fontes que consta no livro 1, né? Pude entrevistá-lo. Acontece que algumas informações, como nós terminamos o bloco anterior até falando dessa possibilidade dele estar vivo, quando eu peço para as pessoas me dar uma informação oficial, gravada, as pessoas se negam. Algumas pessoas que dizem, olha, ele está vivo. Exatamente. Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp e se referia a uma pessoa e a gente conversou, né? A gente achou melhor não perguntar, não falar o nome da pessoa. Mas é isso, muitos se negam. É onde eu falo. Às vezes. Agora, se negam porque é tão relevante aquela opinião, vai mudar a história? Vai ter algum poder ali de modificação? Então, é a mesma pergunta que eu faço, porque eu acho assim, se eu quero dar exemplo de ser humano, exemplo de pessoa, de chefe, se eu faço parte de algum movimento, seja do escoteiro, ou seja de qualquer outro movimento, se eu zelo por princípios e valores e eu sei que tem uma família que sofre até hoje à procura do seu filho, por que eu vou guardar essa informação para mim? Por que eu não vou levar às vias de fato? Por que eu não vou provar que ele está realmente vivo? E vou levar as pessoas interessadas até ele. E quando eu peço uma declaração oficial, essas pessoas se negam, porque vão se comprometer. Mas se comprometer? Por que se comprometer? Se o objetivo é contribuir, é ajudar. É uma coisa que me chama a atenção também, é que Ricardo Salvione, Ramatiz Ron e Oswaldo Lobeiro são os 3 garotos que estavam, hoje homens formados, né? Marco Aurélio, estivesse vivo, Marco Aurélio estaria com 45 anos de idade. Esses 3 que eu citei, eles moram em São Paulo hoje. E, infelizmente, não tem comunicação alguma entre eles e nem com a família do Marco Aurélio. Tantos anos, 30 anos se passaram, né? E se o objetivo é um só, contribuir, ajudar, encontrar a verdade, por que essas pessoas não conversam, não trocam informações? Você acha que pode ser tão somente um trauma aí que aconteceu e eles não querem mais proximidade? Ou eles também podem ter coisas ainda para falar? Eu compreendo. Ou a tortura, porque você também disse que eles foram muito torturados, claro, né? Claro. Eu considero isso, sabe? Por exemplo, o Oswaldo é o pivô da história porque machuca o joelho. No primeiro bloco eu lembro que eu falei para você assim,
depois eu explicaria. O Oswaldo teria machucado. Sim. Por que teria? Porque posteriormente um médico foi examinar a perna dele. E esse médico disse, olha, o joelho dele não apresenta nenhuma luxação, não apresenta nenhum ferimento algum que seja grave, a perna dele é grossa, não está inchada, apresenta leves escoriações de uma vegetação espinhosa. Aí planta-se o grande ponto de interrogação. O acidente com o Oswaldo aconteceu? Ele bateu o joelho numa pedra? A história começa daí. Esse garoto de fato machucou? E o Oswaldo é traumatizado com isso. Porque depois de anos e anos, o Oswaldo ele carrega a culpa. Para você ter uma ideia, está no livro, uma das informações que ele me passa, ele fala que durante esse tempo todo, ele fala que se o acidente na perna dele não tivesse acontecido, o amigo não teria desaparecido. E ele se culpa até hoje pelo desaparecimento do Marco Aurélio. Caramba. Então existe, eu considero esses traumas que as pessoas envolvidas passaram e passam até hoje. É difícil tocar no assunto porque é uma ferida que está ali. Mas veja bem, quer ferida maior do que para a família? Quer ferida maior do que para o pai e para a mãe? Que não conseguiu enterrar os seus mortos, né? Que não conseguiram enterrar Marco Aurélio, um braço dele, uma perna dele que fosse, e convivem nesses 30 anos com uma dúvida cruel, e eles aceitam falar sobre o assunto. A família se coloca à disposição. Deixa eu responder aqui. Estão perguntando se encontrou alguma roupa ou vestígio do menino. Isso já foi respondido quando a gente falou do animal, né? Sim. Que não encontrou nada do garoto. E quero mandar lá um abraço pro professor de Cruzeiro, Carlos Felipe, que fez a matéria do túnel com a gente. E estou mandando agora porque o Marins teve base também na Revolução de 32. Então já mandar aí. Carlos Felipe foi de vital importância para a gente construir aquela outra matéria. Eu quero falar um pouco mais sobre a Operação Marins. E já estou falando e pedindo autorização aqui, né? Para a gente ir, se a gente pode ir junto, subir o Marins e mostrar detalhes dessa história. Sim, claro. Nada melhor do que mostrar de fato o local, o cenário, onde tudo aconteceu, onde tudo começou. Existe hoje, eu gosto muito assim, o livro é bom, qualquer leitura que a gente faz, quando você embarca na história e viaja com o autor, você imagina o cenário, né? Você imagina as personagens da história. Mas é bom porque você também visualizar como se trata é baseado em fatos reais, se trata de uma coisa que aconteceu, é bom ir lá e conferir e mostrar para as pessoas terem uma ideia da dimensão do lugar, né? Como o Marins, hoje a gente fala da imponência do Pico dos Marins, o gigante adormecido na Serra da Mantiqueira. É importante a gente mostrar, e inclusive você falou agora de fazer uma matéria em loco, os livros estão também encaminhados, existe a possibilidade de virar filme, porque inclusive interesse da família também, para que o caso mantenha vivo, para que a história, mantenha-se a história viva na mente das pessoas, no coração das pessoas, para que a gente um dia, quem sabe, desvende o mistério. Mas os livros estão encaminhados hoje já para um roteiro para cinema. Maravilha. Eu vou segurar você aqui mais um pouquinho. Eu quero falar ainda quero falar das teorias. Sim. Né? De onde está o Marco Aurélio, muita gente acha que sabe, né? E tudo isso chega para você. Inclusive porque sumiu mais 4 anos depois do Marco Aurélio. Então, ainda tem mais uma história aí. É isso, a gente vai dar um rápido comercial e já volta com mais dicas do Vale.